Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse mês de julho, nós começamos aprendendo sobre viver uma vida sobrenatural. E que para vivermos uma vida sobrenatural, nós temos que vencer o nosso medo para que a gente possa viver em fé. O que é viver uma vida sobrenatural, afinal? Você sabe o que é viver de forma sobrenatural? Nós temos falado isso durante já algum tempo e eu não sei se todas as crianças entenderam, então eu vou explicar. Viver de forma sobrenatural é o contrário de viver de forma natural. O que é viver de forma natural? Viver de forma natural é viver o que a gente vive nessa terra, é o que é natural a todos os seres humanos. A nossa vida aqui na terra é uma vida natural. Então, ir à escola é natural a todos os seres humanos, ir ao supermercado é uma forma natural a todos os seres humanos. Isso é tudo que é comum a todos os seres humanos, tudo é comum ao que fazemos aqui nessa terra, é a nossa vida natural. E o sobrenatural é aquilo que não é comum a todos os seres humanos, aquilo que não é natural para todos. É aquilo que é natural apenas aos que têm Deus. Ou seja, o sobrenatural, ele vem de Deus. É o que está relacionado, o que tem a ver com Deus. O sobrenatural é a oração, é a obediência aos princípios, às regras de Deus, é os dons espirituais. O sobrenatural é tudo aquilo que vem de Deus para a nossa vida. E nós podemos e devemos viver de forma sobrenatural na nossa vida natural aqui na Terra. Nós temos que viver de forma com o coração e com a mente ligada com Deus e, através do nosso comportamento, ver-se uma vida sobrenatural na nossa vida natural, na nossa vida terrestre aqui na Terra. Beleza? Então vamos prosseguir. Para que a gente possa viver de modo sobrenatural, nós temos que ter como exemplo o comportamento de Jesus. Ele viveu de forma perfeita e nós temos que nos espelhar nele e ter um caráter parecido com o dele. Lá em Gálatas fala um pouco o que é viver dessa forma sobrenatural, quais são as características que nós devemos ter no nosso comportamento, no nosso caráter, para sermos mais parecidos com Jesus. Lá em Gálatas 5,16, acompanha aí. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, vivam com a mente e o coração ligados em Deus, de modo sobrenatural, e de modo nenhum a gente vai satisfazer os desejos da carne, os desejos do nosso corpo, as nossas vontades naturais aqui da terra. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O nosso corpo, ele deseja aquilo que o nosso espírito não deseja. O espírito deseja obedecer a Deus. Nosso espírito deseja ser obediente, ser santo, ser separado. E a nossa carne deseja as coisas desse mundo. Nós desejamos descansar, nós desejamos assistir uma TV, nós desejamos ir a lugares que às vezes o espírito não deseja. E o espírito, o que é contrário à carne. E o espírito também deseja aquilo que a carne não deseja. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que quer dizer? A carne e o espírito, eles estão o tempo todo brigando para ganhar. Um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. E às vezes, no meio desse conflito, nós acabamos deixando ganhar quem não deveria, ou seja, a carne. E acabamos por fazer coisas que afinal foram sem querer. A gente não desejava realmente ter aquele resultado ou fazer aquilo. E aí a gente acaba se arrependendo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se a nossa mente e o nosso coração estão ligados com Deus, quando nós erramos, Deus nos perdoa, porque Ele sabe que mesmo quando nós estamos tentando ter uma vida correta, uma vida reta, nós estamos sujeitos a errar, porque nós não somos perfeitos no nosso comportamento como Jesus foi aqui na Terra. Então, mesmo que a gente esteja tentando acertar em tudo, vamos ter erro. E Deus sabe disso. Então, a gente se arrepende e Ele nos perdoará. Então, nós nesse primeiro trecho vimos que a gente está num conflito o tempo todo na nossa vida natural e na nossa vida sobrenatural, com o espírito e com a carne. E é por isso que a gente tem que se manter atento e com a mente ligada com Deus, para que a gente possa fazer aquilo que é certo, para que os nossos erros sejam deslizes e não sejam coisas que a gente cai, erra sempre na mesma coisa. O texto continua nos dizendo aquilo que não é
obra do Espírito, aquilo que não é fruto do Espírito, aquilo que não devemos fazer na nossa vida para vivermos uma vida sobrenatural. Aquilo, inclusive, que é vontade e desejo da carne e não do Espírito. Vou ler para vocês. Tá lá em Gálatas 5:19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, as obras, as vontades da carne são estas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Libertinagem é quando a gente é rebelde, a gente não quer obedecer e seguir as regras que foram estabelecidas por Deus para nossa vida. Idolatria. Deus nos diz que nós não podemos, não devemos fazer imagens para adorá-las. Idolatria não é só sobre isso também, é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Nós não podemos praticar a idolatria, Deus tem que ser soberano em nossa vida. Feitiçaria, tudo aquilo que tem a ver com magia, com bruxaria, isso também não provém de Deus, isso é do inimigo. Inclusive, tem muitos desenhos que passam isso como se fossem normal, como se fossem coisas normais. Então tomem cuidado com os desenhos que vocês andam vendo e deixando a feitiçaria e a bruxaria entrar dentro da casa de vocês. Isso não agrada a Deus. Ódio, discórdia, brigas, ciúmes, quando a gente quer algo ou alguém só pra nós. Ira, egoísmo, quando a gente quer tudo pra gente, tudo é nosso, tudo gira em torno de mim. Isso não agrada a Deus. Dissensões. O que é dissensão? A dissensão é quando há discordância sobre algo e essa discordância leva a confusões, a conflitos. Isso também não provém de Deus. Facções, quando a gente cria grupinhos e cerca esses grupinhos para que ninguém participe deles. Quando a gente faz grupos de pessoas, de amigos e ninguém pode mais entrar porque é um grupo especial, um grupo que tem que ter isso ou aquilo para fazer parte. Isso não provém de Deus. Divisões dentro da igreja. Inveja, quando a gente quer algo que não é nosso. Isso nos leva ao descontentamento, à ingratidão. Isso também não provém de Deus. A gente tem que ser grato pelas coisas que Deus nos deu. Embriaguez, quando as pessoas ingerem bebidas alcoólicas e se alteram. Isso também não vem de Deus. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, atenção, aqueles que fazem essas coisas e que continuam a fazê-las, que não procuram se arrepender e mudar o seu comportamento, não vão para o céu. É isso que a palavra nos diz. Muito bem, tia. Então, qual é o comportamento que a gente tem que ter para ter o caráter parecido com o de Jesus? Explica. Vamos lá, então, ler o que diz na continuação desse texto em Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E paz não é só quando tudo tá bem. Paz é quando as coisas não estão muito bem, mas a gente confia em Deus e acredita nas promessas dele, confia nele, no cuidado que ele tem conosco, que a gente não desespera no meio das coisas ruins acontecendo. A gente entrega para ele e essa entrega, ela nos traz a paz, o descanso, a paz que excede todo entendimento, que mesmo quando as coisas não estão bem, a gente confia que tudo está nas mãos dele e que vai dar tudo certo. O que mais? Paciência, o fruto do Espírito, que é difícil de ter, não é mesmo? Quando a gente não quer esperar, quando a gente não quer aguardar pela nossa vez, aguardar o tempo de Deus, aguardar o tempo das coisas. Isso também é um fruto que nós temos que ter no nosso caráter, né? Amabilidade, ser gentil com as pessoas, bondade, fidelidade, ser fiel, ser leal, honrar a Deus, aos nossos pais, aos nossos amigos. Mansidão, ser manso, ser calmo. Às vezes somos muito agitados, somos muito precipitados. Mansidão é um fruto muito importante da gente ter na nossa vida. E domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando você sabe que você não deve fazer uma coisa. Você quer fazer alguma coisa, mas você não deve fazê-la. E aí você não faz, porque você sabe que não é o certo. Quando você consegue não fazer aquilo que você quer fazer
isso é domínio próprio, quando você não faz algo que é errado, mesmo querendo fazer. E ele diz: contra essas coisas não há lei, ou seja, não há nenhuma regra contra essas coisas, são coisas boas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós que pertencemos a Jesus, nós deixamos de obedecer às nossas vontades da carne, aos nossos desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se a gente prega o Evangelho, se a gente diz que a gente é seguidor de Jesus, que a gente é filho de Deus, então que não façamos isso só com a nossa boca, que seja possível ver em nosso comportamento o caráter de Jesus, a mudança de comportamento. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, não devemos nos achar melhores do que o nosso irmão, do que o nosso colega, porque a gente faz algo que ele não faz, porque afinal nenhum de nós é perfeito. Se você não consegue ainda deixar de fazer alguma vontade da sua carne, aquelas que a gente leu mais pra cima, entrega pra ele em oração essa dificuldade e pede ajuda para que ele possa te ajudar a obedecer aos princípios dele, a se livrar das vontades da carne. Não adianta a gente pregar o Evangelho, a gente falar de Deus, a gente ler a Bíblia, se na nossa conduta não se ver um caráter parecido com o de Jesus. Então, para que a gente viva de verdade uma vida sobrenatural, a gente precisa ter o caráter de Jesus em nós. É um trabalho diário que a gente precisa, em oração, pedir para Deus a capacidade de obedecer e de mudar o nosso caráter, e a prática todos os dias de tentar fazer aquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é o princípio que Deus estabeleceu para nós. Tá bom, crianças? Então, resumindo, lembrem-se sempre de que para viver uma vida sobrenatural, nós precisamos mudar o nosso comportamento e ter um caráter parecido com o de Jesus, para que assim a gente possa viver uma vida sobrenatural de verdade e não só falada. Beleza? Que Deus vos abençoe, fiquem com Deus.